Os Ungidos, capítulo 1. O incrível início da vida de Salomão. Durante o reinado de Davi e Salomão, Israel teve muitas oportunidades de exercer uma poderosa influência em favor da verdade e da justiça. O nome de Jeová era exaltado e honrado. Aqueles que vinham de outras nações em busca da verdade voltavam completamente satisfeitos. Alguns se convertiam e a Igreja de Deus na terra prosperava. Salomão se tornou rei nos últimos anos de seu pai Davi. Logo no começo, seu reinado foi marcado pelo sucesso. O plano de Deus era que Salomão chegasse cada vez mais próximo da semelhança do caráter de Deus. Dessa maneira, ele inspiraria o povo a cumprir sua sagrada missão, como guardadores da verdade divina. Davi sabia que para que Salomão estivesse à altura da confiança e honra dadas por Deus, o jovem rei não deveria ser meramente um guerreiro, um governador, um soberano, mas um homem forte e bom, alguém que ensinasse a justiça, um exemplo de fidelidade. Davi incentivou Salomão a ser nobre e corajoso, a mostrar misericórdia e compaixão a seu povo e, em todo o contato com as nações da terra, honrar e glorificar o nome de Deus e revelar em sua vida a beleza da santidade. Quem governa o povo com justiça, o governa com o temor de Deus, segundo Samuel 23, verso 3. Quando era ainda jovem, Salomão fez a mesma escolha que seu pai e por muitos anos viveu em total obediência aos mandamentos de Deus. Logo que se tornou rei, ele foi a Gibeon, onde ainda estava o tabernáculo que tinha sido construído no deserto, e se juntou aos seus conselheiros escolhidos, e aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, chefes dos pais, para oferecer sacrifícios a Deus e consagrar-se plenamente ao serviço do Senhor. 2 Crônica, capítulo 1, verso 2. Salomão sabia que os que recebem grandes responsabilidades precisam buscar a fonte de sabedoria para a orientação. Assim, incentivou seus conselheiros a se unirem com ele nessa busca pela aprovação de Deus. O sonho que Deus deu a Salomão. Mais do que tudo na terra, o rei desejava ter sabedoria, entendimento, um coração amoroso e um espírito calmo. Naquela noite, o Senhor apareceu em sonho a Salomão e lhe disse: "Peça-me o que quiser, e eu lhe darei." Em sua resposta, o jovem rei revelou seu sentimento de desamparo e sua necessidade de ajuda. "Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois, quem pode governar este teu grande povo?" O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. "Já que você pediu," disse Deus a Salomão, "e não uma vida longa nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como o seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida." 1 Reis capítulo 3, versos 5 a 14. E também 2 Crônicas capítulo 1, versos 7 a 12. Salomão orou diante do antigo altar de Gibeon, e sua maneira de falar com Deus revelou humildade e forte desejo de honrar ao Senhor. Em seu coração não existia o desejo egoísta por sabedoria para que se pudesse colocar acima dos outros. Ele queria desempenhar fielmente seus deveres como governante e escolheu o dom que poderia levar seu reino a glorificar a Deus. Salomão nunca foi tão rico e tão sábio ou tão verdadeiramente grande como quando admitiu: "Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer." 1 Reis capítulo 3, verso 7.
Quanto mais elevada a posição que uma pessoa ocupa, maior será a sua influência e a necessidade de depender de Deus. Ela deve se colocar diante de Deus na atitude de um aprendiz. A posição não dá santidade de caráter. É por honrar a Deus e obedecer a seus mandamentos que uma pessoa se torna verdadeiramente grande. O Deus que deu a Salomão sabedoria e discernimento está desejoso de conceder as mesmas bênçãos a seus filhos hoje. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago, capítulo 1, verso 5. Se a pessoa que carrega grandes responsabilidades buscar sabedoria acima de riquezas, poder ou fama, não será desapontada. Como ser um líder de sucesso? Enquanto se mantiverem consagrados, as pessoas que receberam de Deus discernimento e habilidade não ficarão ansiosas para ocupar posições de destaque ou para se tornarem líderes ou governantes. Em vez de buscar ser o maior, o verdadeiro líder suplicará a Deus por um coração sábio, a fim de poder escolher entre o bem e o mal. Os líderes não andam por um caminho fácil, mas em cada dificuldade devem encontrar um convite à oração. Fortalecidos e iluminados pelo Mestre, permanecerão firmes contra as influências do mal e discernirão entre o certo e o errado. A sabedoria que Salomão desejou acima de riquezas, honra ou vida longa, Deus lhe deu. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. 1 Reis capítulo 4, versos 29 a 31. Todo Israel passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. 1 Reis capítulo 3, verso 28. Salomão conquistou o carinho e o amor de todo o povo. E Salomão estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. 2 Crônicas, capítulo 1, verso 1. O sucesso brilhante de Salomão. Durante muitos anos, Salomão se manteve fiel a Deus e prestou total obediência aos seus mandamentos. Administrou com sabedoria os negócios do rei, as magníficas construções e obras públicas que ele construiu durante os primeiros anos de seu reinado, a piedade, a justiça e a generosidade que revelou em palavras e ações, conquistaram a lealdade de seus súditos e a admiração dos reis de muitas terras. Por algum tempo, Israel foi a luz do mundo, revelando aos outros a grandeza de Jeová. Ao passarem os anos, a fama de Salomão aumentou e ele fazia o seu melhor para honrar a Deus, aumentando sua força mental e espiritual e constantemente repartindo com outros as bênçãos que recebia. Ele sabia muito bem que esses dons tinham sido concedidos a ele para que pudesse levar ao mundo o conhecimento do Rei dos Reis. Salomão desenvolveu um interesse especial pela história natural. Ao estudar profundamente todos os seres criados, tanto animados como inanimados, ele adquiriu clara concepção do Criador. Nas forças da natureza, no mundo mineral e animal, em toda árvore, arbusto e flor, reconhecia a revelação da sabedoria de Deus, e seu conhecimento de Deus e seu amor por ele aumentavam cada vez mais. Salomão também expressou sua sabedoria inspirada em cânticos de louvor a Deus e em muitos provérbios. Ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. 1 Reis 4, 32 e 33. Os provérbios apresentam princípios para uma vida de santidade e grandes aspirações. Salomão espalhou esses princípios por toda parte enquanto reconheceu a Deus como aquele a quem pertencem todo o louvor e honra.
Isso fez dos primeiros anos do reinado de Salomão um período de reerguimento moral e de prosperidade material. Como é feliz o homem que acha sabedoria, ele escreveu. O homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa, na esquerda riquezas e honra. Provérbios 3, versos 13 a 16. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Provérbios 8, verso 13. Quem dera que Salomão, em seus últimos anos, tivesse dado atenção a essas maravilhosas palavras de sabedoria. Ele mesmo que ensinou os reis da terra a louvar ao Rei dos Reis, tomou para si como boca perversa, em soberba e arrogância, a glória que devia ser dada somente a Deus. O fim do capítulo 1.